E, gente, que alegria é poder compartilhar o Evangelho, poder louvar a Deus, poder erguer as nossas mãos, poder estar aqui, nessa noite. Deus nos escolheu e Deus nos chamou para esse lugar, para esse momento. Pensa que a nossa vida, ela tem inúmeras possibilidades, se a gente for pensar assim para dar errado, mas Deus te escolheu. Deus te chamou porque Ele tem um propósito. E se você está aqui nessa noite, se você foi chamado por Deus, tenha certeza que isso não foi à toa. E eu quero tanto encorajar você nessa noite a entender e se aprofundar e se apegar mais a Deus, como também lhe encorajar a servir também ainda mais os nossos irmãos da igreja perseguida e glorificar a Deus através da proclamação do Evangelho. As músicas que a gente cantou nessa noite, elas falam sobre isso. Então, a gente já fez um exercício de refletir na letra dessa música, e eu quero convidar vocês a refletir na palavra de Deus nesse momento, no livro de Mateus, no capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia. Na sequência eu vou usar uma apresentação para falar um pouco mais compartilhar algumas histórias, alguns testemunhos. Eu vou pedir que você volte alguns versículos aí, no versículo 35 do capítulo 9, só para a gente entender algumas questões. Versículo 35 do capítulo 9 de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 35. O texto sagrado nos diz o seguinte, vamos ler a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mantenha a sua Bíblia aberta, se for possível. Esse texto é um texto muito conhecido quando a gente fala de missões, obviamente porque isso aqui já está muito claro. Você provavelmente já deve ter ouvido uma música falando sobre esse texto, ou um congresso de missões, uma pregação que fala sobre missões, e de fato aqui é um desafio que é colocado para mim e para você. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Isso é o que Jesus Cristo estava fazendo. Se a gente voltar um pouco mais, em Mateus mesmo, no capítulo 4, versículo 23, Mateus vai dizer exatamente a mesma coisa. E percorria Jesus, só que lá ele vai falar toda a Galileia. E ele fala exatamente, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Isso aconteceu lá no capítulo 4, no versículo 23. E de lá até exatamente esse momento que a gente leu, Jesus Cristo ele estava fazendo exatamente isso, percorrendo as cidades, pregando e curando. E chegou nesse momento aqui que ele coloca esse desafio para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam ouvindo. E é exatamente nesse momento que aqueles homens são chamados e eles recebem autoridade. Ou seja, Cristo ele coloca o desafio: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A pergunta é: quem está disposto a trabalhar? Quem está disposto a dedicar a sua vida a isso? Jesus Cristo, agora no capítulo 10, ele faz o chamado daqueles homens. O chamado daqueles homens se dá exatamente no versículo 1 do capítulo 10. Se você puder olhar para a sua Bíblia, o texto nos diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ou seja, Jesus Cristo deu autoridade para aqueles homens para fazer exatamente o que o próprio Cristo estava fazendo. Para fazer aquilo que o próprio Cristo estava fazendo.
E ele chamou aqueles 12, assim como chamou a mim e a você nessa noite. Se você é parte do corpo de Cristo, você é chamado. E assim como ele chamou aqueles homens e deu autoridade para aqueles homens, ele também chamou a mim e a você e deu autoridade para mim e para você. Essa autoridade é dada pelo próprio Cristo. E para que serve essa autoridade? Quando a gente fala de autoridade, é algo bom. Todo mundo gosta de autoridade, todo mundo quer autoridade, porque isso reflete de certa forma algum tipo de poder, algo que a gente pode fazer. E a gente lê inclusive lá em Atos, pessoas querendo comprar essa autoridade. Mas isso não se compra. Jesus Cristo, ele te deu autoridade. Ele te chamou para algo muito específico. Não foi para qualquer coisa. A gente não recebe a autoridade de Cristo para usar para nós mesmos, para o nosso próprio bem. E a gente vai entender exatamente para quê. Eu quero prosseguir com vocês um pouco mais adiante. Na sequência ele fala o nome daqueles homens. E no versículo 5 do capítulo 10, o texto nos diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus. E eu quero compartilhar rapidamente sobre isso. Aqueles homens foram chamados, foram atraídos até Cristo. Isso foi o que ele fez, assim como Cristo nos atraiu para o seu amor. E quando chegamos até Cristo, ele deu autoridade a mim e a você, assim como ele fez com aqueles homens. Mas não somente isso, assim como ele enviou aqueles 12, ele também enviou a mim e a você. A estes enviou, aqueles 12, enviou cada um de nós. Nós fomos chamados para Cristo e por Cristo recebemos autoridade, mas nós devemos ser enviados por Cristo. Isso já aconteceu comigo e com você. Nós fomos enviados por Cristo. Agora, para qual propósito? Para qual objetivo? Se você olhar o versículo 7 do capítulo 10, Jesus Cristo, sobre esse envio, ele diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Se a gente lembrar bem de João Batista, ele surgiu pregando essa mensagem: está próximo o reino dos céus, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi preso, foi decapitado. Jesus Cristo, lá no capítulo 4, depois da sua tentação, ele começa a pregar. E qual é a mensagem que Cristo prega? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, é uma mensagem de juízo, de arrependimento. É a mesma mensagem de João, é a mesma mensagem de Cristo. Nós recebemos essa mesma mensagem para ser pregada. Não uma mensagem nova, é a mensagem de arrependimento, é a mensagem do reino dos céus. É essa mensagem que se renova a cada dia, mas ela não é diferente, ela não é uma mensagem qualquer. É a mensagem pregada pelo próprio Cristo. Nós fomos chamados. Se você foi salvo, você foi chamado por Cristo. E se você recebeu essa salvação, você recebeu essa autoridade por meio do Espírito Santo. E recebeu essa autoridade, você também foi enviado como aqueles homens. Eu fui enviado. Para quê? Para pregar a mensagem de salvação. Para pregar exatamente essa mensagem. Mas como eu falei para vocês, isso envolve responsabilidade. A gente não recebe uma autoridade para usar para o nosso próprio bem e está tudo certo. Não tem um fim em si mesmo. A gente usa tudo isso para a glória de Deus. E meus irmãos, quando a gente fala de missões e de pregar o Evangelho, muitas coisas são envolvidas, mas eu quero considerar o que está envolvido exatamente aqui nesse texto. Eu te convido a continuar essa conversa que Cristo começou com aqueles 12, ele continua. E aí ele vai dar várias instruções, eu te convido depois a ler isso com calma em casa. Mas vamos lá para o versículo 16 do capítulo 10. Olhe para a sua Bíblia. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu vi que as crianças entraram agora há pouco. Aqui começa um momento de alerta.
que Cristo dá para aqueles homens. Se a gente perguntasse para aquelas crianças, imagina só, uma ovelha vivendo no meio de lobos, e perguntasse para elas, essas ovelhas, elas vão ter uma vida fácil e uma vida tranquila? Elas vão dizer que não, mesmo sem nunca ter visto. Ela vai ver uma vida segura e cheia de mordomia? Não. Uma ovelha vivendo no meio de lobos vai ter uma vida perigosa. Uma ovelha vivendo no meio de lobos vai ter uma vida arriscada, meus irmãos. Jesus Cristo envia aqueles homens como ovelha para o meio de lobos, ou seja, para um estilo de vida arriscado, para um estilo de vida completamente comprometido. E eu quero que você pense exatamente que Cristo também enviou você e eu como ovelha para o meio de lobos, para uma vida perigosa, para uma vida comprometida, uma vida arriscada. E meus irmãos, aonde está o perigo? Porque nós podemos entrar nesse local e cultuar a Deus com instrumentos. A gente tem a nossa Bíblia. É muito simples falar desse perigo quando a gente fala da igreja perseguida, que estão em países onde é crime ter uma Bíblia, vão colocar uma arma na sua cabeça. Mas e aqui, onde ser cristão é um privilégio muitas vezes? Onde é que está esse perigo? Eu te convido a refletir. Se você não parou para pensar, meus irmãos, é Cristo falando, eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Se você foi chamado e recebeu autoridade e uma mensagem, você também foi enviado como ovelha para o meio de lobo. E se a gente não percebe esse perigo, pode significar algumas coisas. Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, ele tem 1 ano e 5 meses. Ele ainda é muito imaturo, é um bebê. Mas ele sobe no sofá e gosta de subir, ele fica lá naquela ponta do sofá onde a gente encosta a cabeça, e ele sobe lá, e ele já caiu algumas vezes. O mais velho, ele brinca, sobe, mas ele tem um certo controle e um certo cuidado, porque o mais velho ele consegue identificar o perigo. O mais novo, se você colocar um cachorro, ele vai, beija, deita, ele não sabe do risco, ele não sabe do perigo. O mais velho ele já fica receoso quando ele vê algum animal, alguma coisa do tipo. O mais novo é imaturo, ele não reconhece o risco. Pode ser que isso aconteça com a gente não encontrar e não reconhecer o risco que a gente vive. Uma outra possibilidade, sabe qual é? Tiago ele fala que nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se, portanto, inimigo de Deus. Nós não temos amizade com o mundo. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, mas a gente não tem comunhão com o sistema desse mundo. E o perigo, muitas vezes, é exatamente o sistema que nos envolve, o mundo que nos envolve. Se você olhar para as mídias sociais, para a televisão, para as propagandas, para tudo isso vai nos convidar a viver uma vida contrária à palavra de Deus. Só que muitas vezes nós somos amigos. Nós temos comunhão e plena paz com o mundo. E isso se torna um perigo, porque quando a gente está próximo e envolvido, a gente não vê os riscos. Nós precisamos ter o nosso coração em Deus, para entender exatamente onde a gente está. Porque se o nosso coração está entregue aos mundos e às suas satisfações, a gente não vai conseguir identificar esse perigo. Ou talvez você entenda exatamente esses perigos e a vida perigosa que você tem. E eu espero que seja exatamente isso. Mas Cristo ele continua pegando ainda mais pesado com aqueles homens. No versículo 22, olhe para a sua Bíblia. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Meus irmãos, isso é o próprio Cristo falando para aqueles homens a quem ele enviou. Quando Cristo nos envia, isso daqui também nos acompanha. Não adianta chegar agora e desejarmos ser amados de todos por causa do nome de Cristo. Infelizmente, muitas vezes nós nos esforçamos para ser aceitos e para sermos amados pelo mundo. Obviamente que a gente não vai provocar o ódio contra o mundo. A gente não vai usar nossa insensatez para que o mundo nos persiga, para que o mundo nos odeie. Quando Cristo fala, sereis odiados de todos por causa do meu nome, não é por falta de sabedoria nossa.
Não é por falta de envolvimento ideológico ou envolvimento político ou qualquer coisa que seja. Sereis odiados de todos por causa do meu nome quando nós vivermos a palavra e pregarmos essa palavra. Isso vai acontecer, meus irmãos. Ele continua dizendo, no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que isso significa para a gente? Eu quero convidar você, marca aí o que a gente está lendo, mas vamos lá para João no capítulo 15, para que não fique nas minhas palavras. João capítulo 15. Eu quero te convidar a ler a partir do versículo 18. João capítulo 15, versículo 18. O próprio Cristo nos diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. A gente acabou de falar isso. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 20, lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Só que aqui ele conclui, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus Cristo, nesse momento que a gente leu em João no capítulo 15, sabe o que ele está fazendo? Ele está no momento de despedida dos seus discípulos. Ele está no momento em que ele vai deixar face a face os seus discípulos, o seu Espírito Santo será o Consolador, mas Jesus Cristo vai se juntar, não vai ficar ali mais presente terrenamente, como a gente fala. Então, é a despedida de Cristo com aqueles 12, é a última reunião, é o último encontro. E ele fala exatamente, ele faz menção, lembrai-vos das palavras que eu vos disse, quando? Aqui em Mateus capítulo 10. Sabe o que Mateus capítulo 10 significa? Significa o momento que aqueles homens receberam autoridade, ou seja, o início do ministério daqueles homens. No início do ministério daqueles homens, na despedida de Cristo, Jesus Cristo fala sobre a perseguição e fala o seguinte: vocês serão odiados. Jesus Cristo não promete que eles vão ser amados e admirados pelo mundo. E meus irmãos, a gente não precisa buscar a admiração do mundo. A gente precisa buscar a fidelidade ao Senhor. Nós precisamos mais do que qualquer coisa buscar ser fiéis a Cristo. E não o amor do mundo. Nós já fomos escolhidos por Cristo. Nós somos amados por Cristo. A gente não precisa ser aceito pelo mundo. Jesus Cristo diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o mais importante do que isso, é ser amado pelo Pai, ser amado por Cristo, e você é. Você é por aquilo que Cristo já fez. Então, meus irmãos, não se esforcem 1 centímetro sequer, para ser amado e aceito pelo mundo. Se esforce toda a sua vida, o quanto possível, para ser fiel a Deus. Gaste todas as suas energias possíveis para ser fiel a Deus, para ser fiel a esse chamado que Ele nos deu de pregar o Evangelho. Só que a situação é difícil. Receber autoridade é bom, pregar a palavra, só que Ele dá essa admoestação: vocês serão enviados como ovelhas para o meio de lobos, uma vida perigosa. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Uma vida sem toda a mordomia. O discípulo não está acima do seu mestre. O que ele quer dizer com isso? Se me perseguiram, como ele falou lá em João, perseguirão vocês. Eu lembro de um irmão nosso, da Índia, falando sobre esse versículo. Ele diz o seguinte, ou melhor, ele não estava falando sobre esse versículo, mas me veio à mente exatamente esse versículo. Ele diz, se João Batista foi decapitado, se Jesus Cristo foi morto, por que logo eu, não posso ser preso por causa de Cristo? Ele ficou preso durante vários anos na China, ele foi açoitado, perdeu muitos privilégios, depois de muito tempo ele foi solto, mas durante a sua prisão ele pregou o Evangelho, pessoas foram salvas ali.
E a questão dele é exatamente essa: por que eu não posso ser preso? Se João Batista foi decapitado, se Cristo foi morto. Às vezes a gente considera em primeiro lugar a nossa segurança, o nosso bem-estar. Isso é óbvio, é claro, a gente quer estar bem. Todo mundo quer estar bem. A gente quer estar seguro, a gente quer toda a segurança possível. Mas, meus irmãos, quando a gente coloca isso em primeiro lugar, em detrimento à obra de Deus, nós invertemos esses valores. Óbvio que eu não estou falando do seguinte, de eu pegar um carro que está sem freio, por exemplo, e vou pilotar esse carro. A gente não está falando de insensatez, a gente está falando de inverter a prioridade. Às vezes nós não vamos por causa do nosso conforto. É difícil você receber uma ligação de madrugada e ter que sair da sua casa para ir aconselhar, para ir pegar alguém, para ir ajudar. É difícil você ter que andar quilômetros para pregar o Evangelho. É difícil você submeter a um sol, a fome, a frio, a várias situações por conta do Evangelho. É desconfortante no nosso físico. Mas se a gente olhar a vida de Cristo, a vida dos profetas, a vida dos discípulos, foi exatamente isso que aconteceu. E por que a gente quer algo diferente? Meus irmãos, a gente tem um privilégio muito grande. Só o fato de estarmos aqui nessa noite é um grande privilégio. E a gente não pode inverter as prioridades. A segurança, obviamente, a gente vai ter toda a medida de segurança possível. A gente vai cuidar para evitar insensatez, falta de sabedoria. A gente vai orar a Deus pedindo direcionamento, mas nunca abra mão de cumprir a vontade de Deus, seja na pregação, seja no aconselhamento, no discipulado, onde Deus te chamar, por conta do conforto, por conta da segurança. Por mais que a gente busque toda a segurança nesse mundo, a maior segurança nos é dada pelo próprio Deus. A maior segurança que você pode ter na vida é dada por Deus. Se Deus não vigiar, se Deus não cuidar, vai ser em vão todo o nosso trabalho. E, meus irmãos, ele fala exatamente disso. Continuando essa conversa, você pode ver o versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O que isso quer dizer? Deus controla todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo. Nada acontece fora do conhecimento de Deus. E ele diz, ele está na mesma conversa com aqueles homens. Ele chamou aqueles homens, deu autoridade, enviou como uma missão, ele deu uma mensagem para ser pregada e fala: olha, vocês vão viver como ovelhas no meio de lobo, é perigoso, vocês serão odiados, vai acontecer. Só que tudo isso é verdade, também é verdade o fato de que Deus ele vai cuidar dos seus filhos. E aqui ele diz: vocês não devem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele diz que vocês podem morrer, sim. Vocês podem morrer. E os apóstolos morreram da forma que morreram, e a gente sabe a história de muitos deles. A gente vê Estevão sendo apedrejado. E a questão é, Deus ele está cuidando da sua igreja ainda assim. Mesmo no momento de morte, que obviamente é um momento de dor e é um momento difícil. A gente não pode negar isso. Mas acima dessa certeza, é a certeza de que quem pode colocar o corpo no inferno ou salvar aquela alma é Deus. É Deus quem tem esse poder. Então aqui ele não promete: fiquem tranquilos que vocês não vão morrer. Ele diz: vocês não temam aqueles que podem matar. Ou seja, vocês podem morrer sim. Mas muito mais valioso do que a vida terrena é a vida eterna. E é aquilo que a gente deve se apegar, meus irmãos. Claro que a gente vai ter toda a segurança, não andar com o telefone assim, fazer isso, fazer aquilo, tudo possível. Mas aqui, especialmente nesse trabalho do envio, da mensagem, da proclamação do Evangelho, numa vida perigosa, não por insensatez, não por qualquer tipo de descuido, mas vivendo a verdade de Deus, ele nos diz que ele tem o controle de todas as coisas, todos os cabelos da cabeça estão contados. E isso é verdade também lá
em Atos no capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, o Filho do Homem foi visto por Estevão. Estevão viu a glória de Deus e o Filho do Homem à sua direita. Estevão foi contemplado com essa visão maravilhosa, mas ele morreu. O fato de Deus cuidar da sua igreja não significa que ela não vai passar por tribulação e por perseguição, mas significa que a gente tem uma garantia eterna de que nós nunca estamos sozinhos. E meus irmãos, eu sei que vocês e eu, todos nós temos muitos desafios. Desafios de saúde, e você pode se queixar disso, desafios financeiros, desafios com relação à educação, com cuidado da família, com muitas outras coisas, e isso tudo acontece. Mas eu quero te dizer e te lembrar, porque isso você já sabe, que Deus ele está com você em tudo isso, que Deus tem cuidado da sua vida, que Deus vê você, sabe por quê? Não por sua causa e não por minha causa, mas porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós fazemos parte do seu corpo. E meus irmãos, todos nós queremos o bem do nosso corpo, queremos cuidar da melhor forma, quanto mais Cristo, que é o cabeça desse corpo, Ele quer e cuida do seu corpo. É impossível você ser esquecido por Cristo. É impossível você ser esquecido por Cristo. Você pode até achar que é, em algum momento, ou que em certa tribulação Deus esqueceu, mas não. Jesus Cristo nunca vai esquecer você, não pelo bem que você faz, não pelo mal que você fez ou deixou de fazer, mas porque Cristo te chamou e hoje você faz parte do corpo dele. Agora, meus irmãos, essa tribulação e essa dificuldade, ela acontece muito visivelmente em muitos lugares, como vocês já sabem. Hoje, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Isso não é uma novidade para vocês. Mas eu quero ajudar você a entender mais, e oro para que Deus fale ainda mais no seu coração com relação a isso. Mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos por causa do Evangelho. E aí a gente se pergunta, a gente está sentado, mas eu não diria nem daí, mas e o que tem a ver comigo? O que eu posso fazer? A primeira coisa, lembra daquele corpo que eu acabei de falar, que você nunca vai ser esquecido porque você faz parte do corpo de Cristo? Esses irmãos fazem parte do mesmo corpo, e nós também temos uma responsabilidade com eles, uma responsabilidade mútua uns com os outros. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar, se fizermos o bem para alguém que faz parte do corpo de Cristo, nós estamos fazendo o bem a Cristo, porque Ele é o cabeça desse corpo. Se nós fizermos mal a alguém, nós estamos fazendo mal ao corpo de Cristo. Estou falando daqueles que são salvos. E além disso, nós somos feitos também em imagem e semelhança de Deus. Então é por isso que nós devemos amar aqueles que estão do nosso lado e cuidar, mas também amar e cuidar daqueles que estão longe, mas que são um da mesma forma, porque Cristo é o primeiro, e nós temos que seguir os passos dele, nós temos que seguir o seu exemplo. Meus irmãos, sabe o motivo que trouxe você aqui nessa noite? Foi Cristo. É por Ele que você veio, é por Ele que nós levantamos as mãos, é por Ele que nós respiramos, é por Ele que nós vivemos, é por esse Cristo, é exatamente por esse mesmo Cristo que milhões de cristãos sofrem e pagam um preço muito alto. A gente vem aqui e levanta nossas mãos e sempre devemos fazer isso, mas é por mesmo Cristo que nós levantamos e louvamos, é por Ele que também milhões de cristãos sofrem no corpo a perseguição. Então a gente não pode resumir toda a realidade naquilo que vivemos aqui. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Se a gente considerar hoje 2 países que estão ali na lista mundial, que são, pode passar o slide? Aqui nessa lista, relata os 50 primeiros países onde há algum tipo de perseguição. Os 50. Mas a perseguição, meus irmãos, ela se estende para mais de 70 países hoje no mundo. Aqui são os 50 primeiros mais perseguidores. 70 países é muito. Mais de 70 países perseguem cristãos. Eu queria fazer um exercício com você rapidamente.
O país mais populoso do mundo hoje, você sabe qual é? A China, 1,4 bilhão de pessoas. E logo depois vem a Índia com praticamente a mesma coisa. 1,4 bilhão cada um, dá 2,8. Basicamente isso. O mundo hoje ele tem cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Só a China e a Índia, ela detém aí um percentual altíssimo, 2,8 bilhões. E se a gente considerar o restante da população, a maior parte da população no mundo, depois vem Bangladesh e Afeganistão, tantos outros países, que são países onde há perseguição. Hoje, cerca de 70% da população no geral, independente de ser cristão ou não, eles vivem em países onde há sérias restrições com relação à liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Quando a gente olha esses países dos 50 e mais os outros, que vai somar muito mais do que 340 milhões, a gente conclui que a maior parte dos cristãos vivem em países onde há perseguição. Tirando pela Índia, pela China, países da Ásia e muitos outros. A realidade de perseguição, meus irmãos, ela é muito mais presente do que a realidade de liberdade que nós temos. Nós que vivemos aqui no Brasil, nós fazemos parte de uma minoria privilegiada. Você que pode vir aqui cultuar a Deus, lembre-se o seguinte, você é uma minoria privilegiada. Você pode agradecer a Deus por esse privilégio. Nós devemos sempre louvar e agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos, meus irmãos, porque a maior parte dos cristãos no mundo não possuem. E o que a gente tem que fazer com relação a eles? A primeira coisa é com relação a Deus, glorificar a Deus onde nós estamos. E com relação a nossos irmãos, não esquecê-los. E aí a gente tem várias formas de fazer isso, orando é a primeira delas. Todas as vezes que nós visitamos um cristão perseguido e perguntamos como nós podemos ajudar você, o que nós podemos fazer? 3 respostas são muito comuns, e se você quiser você pode anotar. Quando nós perguntamos como nós podemos ajudar os cristãos perseguidos, as 3 principais respostas são: a primeira delas, oração. Oração para que nós permaneçamos firmes diante dos desafios que nós vivemos. Oração para que nós tenhamos graça de Deus para não desistir. Oração é o principal pedido dos nossos irmãos. E o meu principal pedido para vocês aqui nessa noite é exatamente por isso: ore pela igreja perseguida. E isso é o que nós podemos fazer. Você não precisa pagar, você não precisa ir longe, você precisa de o mínimo de conhecimento necessário para saber pelo que orar, por quem orar, como orar. E isso vocês já têm. A oração é o primeiro pedido dos nossos irmãos. O segundo pedido que eles mais fazem é por Bíblias. Bíblia é o segundo pedido mais comum, porque em muitos países não se tem acesso ainda à Bíblia. A China, por exemplo, que foi um país muito fechado, cerca de 1970, 1980, nesse período, uma grande restrição ao Evangelho, igrejas queimadas, Bíblias destruídas. Chegou o ano 2000, aliviou mais com relação à igreja, a igreja pôde viver um tempo mais tranquilo, só que depois, basicamente em 2014 para frente, voltou a perseguição. 2008 ela ficou ainda mais intensa. Só que nesse período de liberdade, sabe o que alguns cristãos falaram lá da China? Eles falaram o seguinte: muitas igrejas chinesas parece que se tornou uma cópia das igrejas ocidentais, ou seja, países onde há liberdade. Começaram a se preocupar muito mais com a construção, com o gerenciamento de igreja, como fazer isso, aquilo, maneiras e técnicas disso, e perderam o fervor. Porque em 1970, 1980, eles não tinham como planejar um templo, porque era fechado, era proibido. Eles não tinham como planejar um gerenciamento de igreja mais inteligente, porque eles precisavam fugir. Eles se reuniam nas casas, as casas eram invadidas, eles precisavam fugir.
e talvez encontrasse outra casa. Alguns eram presos, meia dúzia era preso, outros fugiam. Só que de uns anos para cá a perseguição ela voltou a aumentar ali naquele país. Ela voltou a aumentar ali na China e em muitos outros países. Ela continua sendo crescente, meus irmãos. E com isso, as Bíblias também começaram a ser confiscadas. Sites online começaram a ser proibidos. Em muitos outros países não se entra com Bíblias. Um dos trabalhos principais da missão Portas Abertas é exatamente levar a literatura cristã, levar a palavra de Deus para países, seja contrabandeando, como começou a história da missão, com o irmão André contrabandeando no Fusquinha, seja levando de outras formas, mas a Bíblia ainda é uma das maiores necessidades e é um dos grandes trabalhos que nós fazemos. O terceiro pedido que eles mais fazem, o primeiro é por oração, o segundo é por Bíblias e o terceiro pedido é por treinamento. Treinamento é uma das maiores necessidades desses irmãos. E nós temos essa oportunidade, vocês têm a oportunidade, é toda terça-feira que acontece, toda terça-feira vocês podem ser instruídos. E não somente nas terças, todos os cultos vocês recebem orientação, mas treinamento porque se eles não têm Bíblia, muitos dos seus pastores não têm conhecimento bíblico, não foram discipulados biblicamente para poder guiar uma igreja, guiar um grupo em casa, uma igreja clandestina. Isso é uma grande necessidade. Então nós temos investido também no treinamento de líderes, não somente na China, mas em muitos outros países. Por isso, meus irmãos, nós precisamos também valorizar a Bíblia que nós temos, o treinamento que recebemos, a oportunidade de orar por esses irmãos. Guarde esses 3 pedidos para que você ore ao longo dos dias, ao longo da semana, pela igreja perseguida. Eu quero dar continuidade, pode passar o slide? A história da Portas Abertas é uma história de fé, e vocês já sabem o que significa isso. O irmão André, quando ele foi chamado pelo Senhor, você sabe que, quem já leu O Contrabandista de Deus aqui? Não vale o AD, viu? Quem já leu esse livro aqui, O Contrabandista de Deus? Está ali, poucas pessoas leram. Deixa eu falar uma coisa importante que vai encorajar você a ler esse livro. Esse livro conta a história do irmão André. O irmão André, ele começou a contrabandear Bíblias dentro de um Fusquinha como esse. Os planos dele eram completamente diferentes. Ele se envolveu com bebida na sua juventude, se envolveu com várias outras coisas e achava que não tinha mais jeito nenhum. Até que Deus falou com ele. A sua mãe havia colocado o Novo Testamento dentro da sua mala. Depois de muito tempo enfrentando situação de guerra, ele leu aquele Novo Testamento, encontrou uma palavra de encorajamento. Essa frase, esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, foi quando ele começou a entender que ele deveria levar Bíblias para países onde era proibido, e Deus falou por meio dessa palavra. O irmão André, meus irmãos, apesar de tudo, ele não teve uma formação da faculdade, por exemplo. Ele mal terminou o ensino médio. Ele foi reprovado em algumas faculdades teológicas, em alguns seminários. Eu não estou falando isso para você não concluir o ensino médio ou não buscar teologia, muito pelo contrário. Mas eu estou falando isso para lhe dizer o seguinte: quando Deus quer, Ele usa e Ele faz. Independente da nossa, se já concluímos, fazemos isso ou aquilo, o nosso coração precisa estar disposto. E obviamente buscando tudo que é oportunidade. Depois, o irmão André não falava inglês também. E aí, para piorar, quando ele chegava nesses países, o que ele fazia? Sabe aquelas cartas de Paulo, quando ele inicia, ele diz o seguinte: eu vos saúdo, a graça e a paz. O irmão André, ele abria nesses versículos e apontava, então ele estava saudando. No momento em que Paulo pedia algo ou falava de algo, ele pegava a Bíblia e era dessa forma a comunicação dele, até que, depois de muito tempo, ele aprendeu o inglês. Deus, ele pode fazer. O irmão André não tinha planos de fazer isso. Esse livro, ele é encorajador porque ele é um livro de fé e ele vai te desafiar também a viver uma vida de fé onde você está. A missão Portas Abertas, ela surgiu exatamente nesse contexto, contrabandeando Bíblias para países do leste europeu, países comunistas, onde não se podia distribuir Bíblias, onde as igrejas eram controladas pelo Estado,
Hoje na China, por exemplo, é o que tem acontecido. Só existe 2 tipos de igreja na China: a igreja que é autorizada pelo Estado, que é a igreja das 3 autonomias, e a igreja que não é. Essa igreja que não é autorizada pelo Estado, ela é clandestina. Ela só pode existir nas casas, e se a polícia descobre, eles vão invadir aquelas casas e vão prender algumas pessoas. E aí as pessoas fogem para outro lugar, e mais uma vez a polícia vai atrás, e assim vai, anos após anos. Nós conhecemos um pastor que pastoreou uma igreja clandestina durante 6 meses. Imagina as reuniões, vocês têm reuniões nos lares? Imagina a reunião nos lares de vocês. Ilegal. Aqui a gente pode fazer isso. Aqui, além de fazer isso, a gente convida outras pessoas. A gente chama, os vizinhos podem vir, qualquer pessoa pode vir para cá também. Na China, a única igreja dessa forma que pode funcionar é aquela que é autorizada pelo Estado. Só que tem uma implicação nisso. Antes do pastor pregar o sermão, um oficial do Estado precisa conferir se o sermão está bom ou não. Muitas igrejas, isso a gente até falou nas últimas lives, algumas igrejas têm uma sala, como se fosse um gabinete de um oficial do Estado, do Partido Comunista. E ele fica observando e controlando. Os pastores e os bispos, eles são levantados pelo Estado. E aí muita gente não se conforma com isso, graças a Deus, e eles começam: vamos nos reunir nas casas. E aí, só que a reunião tem que ser secreta. Você entra uma pessoa, imagina só na sua casa, você está lá, daqui a 10 minutos chega outra pessoa, não pode chegar todo mundo de uma vez, espera mais 20 minutos, chega outra pessoa, mais 10 outra, mais 30 outra, e aí você tem 4, 5 pessoas, 1 hora, você consegue reunir um tanto de pessoas, porque não pode chegar todo mundo de uma vez, porque isso vai, o que 5, 10 pessoas estão fazendo na casa de outro? Isso também é controlado lá na China. E aí você está no meio do culto, no meio da reunião doméstica, alguém bate na porta. O que você faz? Aqui no Brasil a gente abre, convida para tomar um café e para participar com a gente do estudo. Lá na China, meus irmãos, eles não sabem se é a polícia ou se de repente é o próximo irmão que se atrasou. E aí o que fazer? A incerteza. E muitas vezes a polícia ela invade essas casas, elas prendem pessoas. Esse pastor pastoreou uma igreja dessa por 6 meses e ele ficou preso durante 20 anos. 20 anos na prisão, meu Deus. 20 anos na prisão porque pastoreou a igreja durante 6 meses. E tem muitas pessoas que passaram mais tempo. Existe um dos pastores muito conhecido ali na China, Samuel Land. Ele já morreu. Mas ele foi preso, somando as suas prisões, totalizou exatamente os 20 anos, entre uma e outras prisões. E aí ele, depois das 2 prisões, das principais 2 prisões, ele foi interrogado várias vezes, mas 2 foram grandes prisões. Depois disso que ele saiu dessa segunda, ele continuou se reunindo em casa. Ele continuou chamando pessoas e pregando o evangelho. E a casa dele, ele ficava bem próximo de um dos postos da polícia. E a polícia via ele passando e via os irmãos passando. Só que isso começou a crescer, a reunião não era mais de 5, 10, 15, era 20 pessoas. E isso começou a incomodar a polícia. E aí quando a polícia chegava até ele, ele fazia o seguinte, fazia assim, ó. Ele falou: 2 vezes eu já recebi grandes prisões. A minha mala está pronta. Se vocês quiserem, vocês podem me levar, mas eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Aquele homem estava com a mala pronta. Depois que ele saiu da prisão, de grandes tempos, ele descobriu que sua esposa já não estava mais em casa, ela havia falecido, ela havia morrido. E ele mergulhou no ministério. Isso acontece muito com muitos irmãos. E ele mergulhou no ministério, pregando a palavra de Deus, alcançou muita gente ali na Índia, na China. Alcançou muita gente. Por causa da fidelidade, exatamente nessa missão que nós recebemos. Ele também foi chamado, ele também recebeu essa missão, ele também recebeu essa mesma palavra. E eu quero te desafiar a fazer exatamente isso aqui onde você está. E se de repente Deus te mandar para algum desses lugares, que também você vá. Eu vi aquele mapa ali, o Adê me explicou o que significa aquele mapa, isso encheu meu coração de alegria. Deus pode te mandar para lá, mas Deus pode te mandar para o outro lado da rua.
Onde Ele mandar, você vai. E cumpre a sua palavra. Faça valer a pena a liberdade que nós temos aqui. Pode passar o slide? Passa mais um. Passa mais um. A irmã Ana foi... Você chegou a conhecer a irmã Ana? A irmã Ana foi uma das irmãs que também trouxeram um grande impacto para a nossa vida. Ela vive na Nigéria. A Nigéria é o país onde há maior número de mortes de cristãos. Maior número de mortes, especialmente pelo Boko Haram. Boko Haram é um grupo extremista de orientação islâmica, que eles querem acabar com o cristianismo ali na Nigéria, no Chad, em Camarões, em vários países ali da África. A irmã Ana, certo dia, ela estava na sua casa. Seu marido saiu para trabalhar, só que o marido soube que o Boko Haram começou a invadir as comunidades vizinhas. E eles invadem, matam as pessoas, destroem as casas e matam especialmente os cristãos. E ali ele soube e avisou para sua esposa, a esposa encontrou com o seu marido e fugiu. Boko Haram vinha do norte e eles fugiram para o sul. E eles fizeram a fuga, mais adiante eles encontram vários homens do exército fardado. Então ela falou para a gente que nesse momento ela ficou tranquila, ela respirou fundo, porque se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava de outro para proteger. E ao chegar perto daqueles homens, eles saíram, o marido dela e ela saíram do carro, só que eles observaram bem a bota, o coturno daqueles homens, e viu que não era do exército. E era exatamente o Boko Haram que estava ali. O Boko Haram havia feito uma emboscada para eles. Chamaram o marido dela e fizeram a seguinte pergunta para ele, para o marido da irmã Ana: você é muçulmano ou você é infiel? Você é muçulmano ou você é infiel? Essa foi a simples pergunta. E ele falou o seguinte: não sou muçulmano e não sou infiel, eu sou cristão. Essa foi a resposta. Essa resposta custou a vida daquele homem naquele exato momento. Ele foi morto simplesmente por responder: sou cristão. Meus irmãos, ele não estava fazendo absolutamente nada de errado. Ele não estava em nenhum tipo de campanha do país ou projeto político, nada. Nem causando tormento a ninguém. Ele simplesmente estava no seu trabalho e a sua esposa em sua casa, e eles fugiram, e ao ser questionado ele respondeu: sou cristão. Meus irmãos, que dificuldade, que desafio. Não deram tempo para a esposa, para a irmã Ana, essa que está aqui desse lado da foto. Fizeram exatamente a mesma pergunta para ela: você é muçulmana ou você é infiel? O que você responderia? Ela acabou de ver o que aconteceu com seu marido, ele foi morto. E ela sabia que se ela respondesse que era muçulmana, nada iria acontecer com ela. Mas ela sabia que ela estaria negando a Cristo ali. Ela respondeu exatamente a mesma coisa do seu marido: não sou muçulmana e não sou infiel, eu sou cristã. E ela fechou os olhos dizendo o seguinte, no meio da resposta, ela já orando, respondendo e orando ao mesmo tempo. Ela falou: Jesus, obrigado porque eu vou te encontrar. Porque ela sabia que ia morrer, porque ela viu o que aconteceu com seu marido. Mas ela não morreu naquele momento, ela continua viva até hoje. Aprove a Deus preservar a vida daquela mulher. O Boko Haram mandou que ela entrasse no carro, pegou todas as coisas, depois ela saiu, teve que deixar o seu marido morto. Depois da fronteira ela encontra os seus filhos. A primeira pergunta dos filhos, qual é? Cadê o nosso pai? Imagina a dor de uma mulher dessa, meus irmãos. Como dá uma notícia, como enfrenta uma notícia, como recebe, como vê, como vive. Por causa de quê? Porque simplesmente respondeu: sou cristão. Meus irmãos, que peso! Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Ela soube muito bem o que é isso. É um peso que nós desconhecemos, é um peso que eu desconheço. O Evangelho, o nome de Cristo que nós carregamos é muito pesado para muitos irmãos, tem um peso muito diferente. E nós precisamos orar para que eles sejam fortalecidos. Hoje, graças a Deus, a Portas Abertas foi até essa irmã durante muito tempo, cuidar dela, a ajuda pós-trauma, a ajuda psicológica por tudo que ela viveu. Hoje ela é uma das mulheres que ajuda outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Hoje ela voltou a sorrir, é uma mulher forte, e é uma mulher que diz o seguinte: eu sei onde meu marido está, eu não tenho dúvida onde ele está.
E isso dá esperança para o coração dela. É uma vida de sofrimento, mas uma vida de esperança. Lembra que o próprio Paulo, ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 16, ele diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo, ele mal sabia que ia falar isso. Ele que perseguiu a igreja, agora ele encoraja outros cristãos que são perseguidos. Ele mesmo é perseguido. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, nas coisas eternas. Essa é a esperança dessa irmã. E meus irmãos, esse texto foi escrito todo para nós também. Não foi só para eles. A nossa esperança, a minha e a sua esperança está naquilo que a gente não vê, naquilo que é eterno. E você pode sofrer nesse mundo, óbvio que pode, e vai, e esteja talvez passando, mas lembre-se que essas tribulações, elas nunca serão comparadas com a glória que há de vir. E é Deus que nos garante isso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, porque não depende da gente. Depende exatamente de Deus. Eu quero compartilhar alguma... Pode passar a imagem, passa mais uma. Deixa eu falar como Deus também salva de maneira misteriosa nesses lugares. Em um outro país onde... a gente cantou várias músicas, né, sobre o ID. Foi falado sobre a nossa grande comissão. ID... Fazei discípulo e batizai. E quando a gente vê isso, meus irmãos, aqui a gente tem, graças a Deus, essa possibilidade, mas em muitos países pregar, discipular e batizar é proibido, é crime. Como viver a grande comissão onde você é considerado um criminoso se fizer? Onde você é proibido? Em um desses países, um pai de família, um líder de uma igreja clandestina, ele começou a pregar, evangelizar, discipular, e ele fazia isso regularmente. Só que a polícia secreta daquele país já desconfiava de que ele era um cristão, de que sua família era cristã. E a polícia secreta queria uma única prova de que aquela era uma família cristã para poder prendê-los. Certo dia ele saiu para fazer um discipulado, a sua filha ficou em casa. A polícia secreta foi lá na sua casa, exatamente nessa ocasião. Bateu na porta, aquela criança, adolescente abriu a porta. Ela achava que era um amigo do seu pai, porque ele estava paisano, se apresentou bem, chamou o homem pelo nome, o pai daquela menina pelo nome, e é muito comum nessas culturas menores isso acontecer, ser um amigo, e ela achava que era um amigo, convidou aquele homem para entrar, e falou: o papai não está, ele foi discipular uma família, mas espera porque ele volta. Aquele homem entrou e esperou, só que o pai demorou e não chegava, aquela 9 anos, cerca de 9, 10 anos, ela preparou um alimento para aquele homem e serviu aquele homem. E ela falou o seguinte: vamos orar, porque aqui em casa a gente ora sempre antes das refeições. E ela convidou aquele homem para... Mal sabia ela, não imaginava. E ela orou, agradeceu pelo alimento. No final da oração ela disse o seguinte: Senhor Jesus, obrigado por esse homem tão bom que o Senhor colocou hoje aqui dentro de casa. Nesse momento o pai dela chega desesperado, porque ele sabia quem era aquele homem, com o coração na mão. Só que aquele homem vira para o pai, depois da oração dessa garota, com lágrimas nos olhos. Aquele homem está chorando, e ele diz exatamente essa frase: agora eu sei que existe esperança para mim na fé que vocês possuem. Aquele homem se converteu naquele dia, pela graça de Deus. Aquele homem foi salvo. Deus, ele continua fazendo grandes coisas. E meus irmãos, não vamos ficar por fora disso. Se envolva. Esses milagres, eles são reais. Eles acontecem. Eu quero só compartilhar um último testemunho. Para encerrar, pode passar o slide? Passa mais um.
Mais um. Rapidinho, volta aqui. Essa aqui foi uma das viagens que a gente fez. Eu tive o privilégio de ir também ao Oriente Médio, fazer um trabalho na Jordânia, no norte da Jordânia, fronteira com a Síria. E naquele período foi exatamente o período que o Estado Islâmico invadiu tanto as províncias da Síria quanto do Iraque. E as pessoas começaram a fugir e eles foram para a Jordânia. E foi exatamente nesse ano que nós fomos para lá para receber e cuidar dessas pessoas. Só que nessa fuga eles começaram a viver, pode passar, em tendas como essa, nos campos de refugiados. Tenda de lona. Imagina o chão árido e as famílias viviam nessa tenda, só que o número naquela época cresceu. Pode passar o slide? Essa é uma foto aérea. Tudo isso são tendas daquela. Todos esses pontinhos são tendas onde irmãos nossos e pessoas no gerais começaram a viver porque foram expulsas. E os cristãos, eles foram expulsos a não ser que eles renunciassem à fé e se convertessem ao islamismo ou morressem. Hoje, na época, tinha cerca de 80 mil pessoas quando nós fomos. Hoje ainda esse campo existe, mesmo estando o Estado Islâmico já tendo liberado muitas regiões desses países. Ore por essas pessoas, ore por esses irmãos. Eu quero concluir falando de um testemunho, pode passar? Passa mais um. Aí. A Ellen Berrani, ela é uma irmã que viveu grandes desafios. Esses contêineres de metal aí na foto, a gente conhece, obviamente, porque em caminhões, em navios, a gente usa isso para transporte de cargas. Mas a Eritreia é um país no chifre da África, onde esses contêineres são usados como prisões. Pessoas são presas dentro desses contêineres por vários crimes, especialmente em prisões militares. Vários crimes, dentre eles o crime de ser cristão. A Ellen Berrani é uma irmã nossa que ficou 2 anos e meio presa dentro de um contêiner de metal desse. E na Eritreia, meus irmãos, durante o dia é um calor enorme. Chega muitas vezes nos 50 graus dentro do contêiner. Porque o metal, você sabe, ele conduz a temperatura muito fácil. E durante a noite, o inverso, um frio. Só para você ter ideia, já colocaram animais dentro desses contêineres e alguns animais morreram de frio na madrugada. E muitos cristãos não somente foram, mas estão hoje dentro desses contêineres. A Ellen Berrani foi uma das mulheres que teve a oportunidade de sair. Ela foi presa porque pregava, porque cantava, e nas suas músicas ela falava sobre Jesus. E ela distribuía seus discos na época, só que isso era proibido. E ela foi presa várias vezes, e na última vez ela ficou 2 anos e meio. E não somente presa, mas torturada lá dentro. Mas, meus irmãos, lembra que quando a gente leu, Deus diz que vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma? Essa mulher fez exatamente isso, confiou no Senhor. Todos os dias dentro da prisão, ela cantava a Deus. Foi a música que fez com que ela fosse presa, e mesmo lá dentro ela cantava. Ela constantemente pregava a palavra de Deus para as mulheres presas com ela, e não somente as mulheres presas, mas para os soldados. Enquanto os soldados espancavam, ela pregava a palavra. Meus irmãos, soldados se converteram nesse período. Não somente isso, ela preparava estudos bíblicos. Meus irmãos, se a gente dá desculpa para fazer as coisas para Deus, misericórdia. Ela preparava vários estudos bíblicos e entregava. Às vezes os próprios soldados ou alguém que ajudava levava para outro container, para a cela. Ela já chegou até a amarrar os estudos em um gatinho que vivia de um container para outro, para poder chegar lá. Ela ocupou todo o seu tempo pregando, preparando estudo, orando, cantando, até que ela foi praticamente dada como morta e precisou ir para um hospital. No hospital ela conseguiu a fuga. Depois da sua fuga, ela escreveu esse livro que se chama Canção da Liberdade. Nesse livro ela compartilha a sua história, e eu quero deixar uma frase dela, que é exatamente essa: se eu pude cantar enquanto estava presa, imagine o que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Eu quero fazer um último pedido para você. O primeiro pedido desde o início aqui foi para que você ore. Eu vou pedir a ajuda do pessoal para pegar. Eles vão distribuir esse folder aqui para você. Você vai receber isso em mãos. A oração é o principal pedido. Mas como orar? Nós queremos
te dizer, te instruir e dar os pedidos de oração. Aqui é um convite para que você se envolva. Se você não é parceiro ainda, eu sei que tem muitos parceiros aqui já nessa igreja, mas se você ainda não é parceiro, se você não recebe as informações no seu e-mail, ou deseja receber a revista da Portas Abertas, você vai receber esse folder. Eu vou te pedir para que você preencha essa parte aqui da frente, destaque ela e deixa ali no final com a gente. Preenche somente essa parte da frente, esse é o meu principal pedido. Deixa ali para que a gente mande informação, tem revistas como essa disponível para você. Então, se você não recebe ainda a revista da missão, preencha isso, deixa lá e você vai ganhar essa revista ou algum outro exemplar. Ali também nós temos alguns mapas. Sabe aquele mapa que eu mostrei no começo para vocês? Também eles estão disponíveis. Então, se você quiser receber, é gratuito. A revista é gratuita ali, o mapa é gratuito. Preencha esse material, deixa ali no final. Se você não tiver caneta, tem caneta ali também. Isso vai fazer com que você se envolva ainda mais com a igreja perseguida. Meu primeiro pedido é oração, e o segundo é, ore com conhecimento. A gente quer te ajudar nisso, e por meio disso você vai receber uma outra revista. Nessa revista a gente vai te dizer como você pode dar um passo a mais.